mais antigo Tribunal de Justiça do Brasil, o Superior Tribunal Militar quer aperfeiçoar os seus trabalhos este ano. No ano passado, 2 projetos de lei, uma proposta de emenda constitucional e a participação em um grupo de trabalho no Congresso Nacional marcaram as ações do tribunal. O então presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Raimundo Cerqueira, apresentou ao presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, em junho do ano passado, um projeto de lei que pretende atualizar a Lei de Organização da Justiça Militar da União, que está em vigor há mais de 22 anos. A presidente do STM, ministra Maria Elizabeth Rocha, propôs ao Senado a proposta de emenda constitucional para garantir à Corte e ao Tribunal Superior Eleitoral a representação no Conselho Nacional de Justiça. No final do ano, em dezembro, a Câmara dos Deputados instituiu o grupo de trabalho responsável por avaliar proposta de atualização do Código Penal Militar. A presidente do STM é uma das integrantes do grupo. O projeto de lei, que busca a aprovação de gratificação por exercício cumulativo da função jurisdicional e administrativa para magistrados militares, também foi encaminhado ao Congresso e aguarda sanção. E a ministra Maria Elizabeth Rocha, que é presidente do Superior Tribunal Militar, é a nossa entrevistada de hoje. Ministra, boa tarde. Boa tarde, como vai? Muitíssimo obrigada pela participação da senhora aqui em primeiro lugar. Sou eu quem agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre a minha justiça, a mais antiga do Brasil. Com certeza, muitíssimo importante e pouco conhecida da população, né, ministra? É verdade, é verdade. Agora, vimos agora na reportagem que o ano de 2014, o ano passado, foi marcado por inúmeras iniciativas do tribunal para que ele seja cada vez mais aperfeiçoado. Temos projetos de lei, emenda constitucional. Qual o destaque? É verdade. Estamos buscando, em realidade, uma abertura maior para a sociedade. O meu tribunal é um tribunal muito antigo, é um tribunal extremamente relevante para a República e cuja história se miscui com a própria historiografia brasileira. Então, as nossas ações são no sentido, primeiro, de ampliar a nossa competência, que nós julgamos que é fundamental. Atualmente só julgamos os crimes militares e isto poderia ser melhor aperfeiçoado se julgássemos também as infrações disciplinares e toda a matéria administrativa. Temos buscado também revelar para a sociedade a atuação do tribunal por meio da digitalização dos nossos processos históricos, da degravação para a mídia digital, porque somente está em fita de rolo, das sessões tanto abertas quanto secretas que foram feitas sobre a égide da Lei de Segurança Nacional. Estamos buscando também atualizar os conteúdos normativos do Código Penal e Processual Penal Militar, que datam de 1969, que na época eram de vanguarda, mas que hoje se encontram defasados em virtude da promulgação da Constituição de 1988. Agora, ministra, para que a população entenda, toda causa envolvendo militar de qualquer patente é de competência da Justiça Militar da União. Quando que ela vai para essa responsabilidade para a esfera da Justiça Militar Estadual? Como é que funciona? Na verdade, todos os crimes militares cometidos por militares em atividade ou da reserva e também por civis contra a administração militar e as forças é competência da Justiça Militar da União. Os crimes militares e as infrações disciplinares cometidas por policiais militares e bombeiros, aí sim é da competência da Justiça Estadual. Então, na verdade, a nossa competência, ela engloba todas as 3 formas de competência, como se costuma dizer. Ela é ratione personae, em razão da pessoa, ratione loci, em razão do lugar, e ratione materia, em razão da matéria. Então, basicamente, para simplificar, né, os crimes militares cometidos por militares ou por civis contra a administração militar ou contra as forças é da competência da Justiça Militar da União. Agora, alguns estados não possuem a Justiça Militar, né? E nesses casos, como é que acontecem os julgamentos? As auditorias militares ou as varas militares julgam em primeira instância e os tribunais de justiça estaduais, a Justiça Comum, julga em segunda instância e, dependendo da matéria, cabe recurso ao Superior Tribunal de Justiça e depois, posteriormente, ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso, né? Tudo vai variar de acordo com o processo.
Agora, o STM tem algumas peculiaridades, né? Como é que funciona, por exemplo, a composição? A senhora está há pouco mais de 8 anos no STM, mas Exatamente. é oriunda da advocacia, é misturado? Advocacia pública, Lá existe o escabinato, como nós chamamos, que é uma composição híbrida formada por militares e por civis. São 10 militares, 4 do Exército, 3 da Marinha e 3 da Aeronáutica, todos eles generais do último posto e patente, todos 4 estrelas, e 5 civis. Dentre esses civis, 3 são oriundos da advocacia, eu sou oriunda da advocacia pública, um da magistratura militar e outro do Ministério Público Militar. E é uma composição muito importante porque o julgamento, a justiça, para ser feita efetivamente e com equidade, com proporcionalidade, que é o que se busca, ela tem que ser sopesada não apenas com os critérios da subsunção, ou seja, de se aplicar a norma ao fato. É preciso que haja também a sensibilidade do julgador na hora de julgar, sobretudo, um crime que envolve a liberdade, a honra, enfim, uma série de valores que são inerentes à pessoa humana. E, nesse sentido, a presença dos militares na corte é fundamental, porque são eles que trazem a experiência da caserna para nós civis que desconhecemos. E isso é realmente relevante na medida em que, muitas vezes, determinados princípios e determinados valores que podem ser, vamos dizer, desimportantes para a sociedade civil, são extremamente importantes na vida militar. Agora, a senhora falou há pouco de sensibilidade. E a sensibilidade de uma mulher à frente da presidência do STM, um fato inédito até então, né, ministra? É um fato inédito e eu acho que isso só engrandece a minha justiça, não é? Na verdade, não era responsabilidade da justiça militar não ter tido ou não ter uma mulher além de mim até hoje. Não é? Isso depende, porque a indicação é do presidente da República e a aprovação do Senado Federal, isso depende do chefe do Poder Executivo. E o presidente Lula me indicou, não é? E hoje eu estou muito honrada, não apenas em integrar, como também em presidir. E é claro que a visão feminina, a diversidade, sempre traz um olhar diferente e sempre contribui para engrandecer a justiça, penso eu. Claro, com certeza. Agora, os desafios para 2015. Os desafios para 2015 é levar a cabo a digitalização dos processos. Nós temos processos históricos relevantíssimos que datam desde 1808, porque o meu tribunal é o tribunal mais antigo do Brasil. É um tribunal que foi criado junto com a chegada da família real. Então, nós temos processos da época joanina, do primeiro e do segundo reinado, de toda a República Velha. É a história do Brasil, né? A história do Brasil está dentro do Superior Tribunal de Justiça, dentro da Justiça Militar da União. E a República Nova. Então, nós obtivemos a aprovação da Lei Rouanet, porque realmente é muito dispendiosa essa digitalização. São milhões e milhões e milhões de páginas que nós queremos fazer, inclusive colorido, frente e verso, para poder preservar, né, a autenticidade do documento. E esse documento toda a população terá acesso? Não, já tem, mas nós queremos facilitar mais ainda. E essa facilitação seria por meio do nosso site. Nós temos hoje na nossa página a Justiça Militar da União na História, onde se pode ver, por exemplo, o julgamento de Luiz Carlos Prestes, em 1936, né, durante o Estado Novo do presidente Getúlio Vargas. Nós temos também a intentona comunista, os movimentos tenentistas, então toda a história está ali. Isso para o historiador brasileiro e para os brasilianistas que estão fora do país, ou para aqueles pesquisadores que estão fora, fazendo doutorado, mestrado, né? É uma ferramenta importantíssima. Fundamental. Né? Agora, ministra, o STM lançou uma nota sobre a Comissão da Verdade. O que a senhora tem a dizer sobre essa nota? Essa nota, ela não foi unânime. Essa nota foi por maioria. Eu não estava presente, eu estava na Índia, não é, participando precisamente de um congresso sobre direitos humanos em missão oficial. Mas o que eu tenho a dizer é que a nota, em momento nenhum, atacou a Comissão da Verdade e nem poderia. Não é? Ela apenas defendeu uma postura ou um papel que o tribunal tenha desempenhado, na medida em que nós tivemos realmente vários desacertos, mas também tivemos alguns acertos que nos engrandecem diante da história, como a primeira liminar em habeas corpus, como a defesa do direito de greve, que o nosso tribunal defendeu durante a época da Lei de Segurança Nacional. Foi o único tribunal que, num acórdão, se manifestou formalmente contra as torturas e sevícias, e isso foi feito, foi um verdadeiro manifesto subscrito por todos os almirantes, brigadeiros e generais que estavam presentes.
Ela não poderia atacar a Comissão da Verdade, porque a Comissão da Verdade tem um papel relevantíssimo para a República, para a história e para o Estado democrático. A história tem que ser revelada para que ela não se repita, nem como farsa e nem como tragédia. E nesse sentido, né, eu realmente dou todo o crédito e todo o merecimento que a Comissão da Verdade tem que ter. Né? Ela revela um papel importante e um episódio importante da nossa história, que não busca condenar, mas mostrar, né, o que foi que se passou durante o regime militar no Brasil. Ministra, vamos falar um pouquinho de um evento que acontece agora em fevereiro, que é aquela reunião da Justiça Militar e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Qual que é a proposta? A proposta é justamente discutir, não é, o papel da justiça militar, das justiças militares, porque o mundo inteiro vai estar participando, que ainda tem justiças militares nos seus países, dentro do sistema interamericano. É discutir a questão dos direitos humanos e a sua concretização pelas justiças militares. Nós temos sido muito combatidos, não é, dizendo que as justiças militares podem servir, vamos dizer assim, elas podem se contrapor ao Estado Democrático de Direito, quando na verdade isso não é real. Né? As Forças Armadas no Estado Democrático nunca foram tão chamadas, e um exemplo disso é a intervenção, né, do Exército, da Aeronáutica no Morro do Alemão, ou seja, nos morros do Rio de Janeiro, para pacificar as comunidades, né? Quando se tem uma tragédia, a primeira coisa que se vê é a farda, não é? Nas enchentes, até na Boate Kiss, quando houve aquele drama onde tantos jovens morreram. Enfim, hoje as Forças Armadas são chamadas para atuar em todos os segmentos, em todos os momentos decisivos e cruciais da República. E, nesse sentido, a Justiça Militar pode contribuir muito, porque é ela que mantém e preserva a hierarquia e a disciplina dentro dos quartéis em última análise. E um dado muito importante é que a Justiça Militar é célere, ela é rápida no julgamento dos seus processos. E isso é fundamental para que a justiça seja concretizada. E esse evento é também uma oportunidade para que as pessoas conheçam o trabalho na defesa dos direitos humanos, na defesa da sociedade. Exatamente, e conheçam também a importância que a Corte Interamericana tem na concretização, né, e na implementação dos direitos humanos nos estados que são signatários do Pacto de São José da Costa Rica. Ok, ministra Maria Elizabeth Rocha, que é a presidente do STM, o Superior Tribunal Militar, muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de falar sobre a Justiça Militar, agradeço a TV Justiça e desejo a todos um feliz 2015. Obrigada, tudo de bom para a senhora também, até a próxima. Até a próxima. E a